Muito bem, pessoal. Eu sou o João Almeida e eu ensinarei uma forma muito simples de se encontrar a porcentagem de algum elemento, a porcentagem de algum valor. Eu ensinarei a forma mais simples e precisa para que você faça esse processo sem que haja erro, sem que haja dificuldades, sem que você se confunda ao fazer os cálculos, beleza? Vamos começar por uma base muito simples. Quando eu quero a porcentagem de algo, eu quero uma parte de um todo. Então, o todo aqui está representado pelo círculo azul. Eu tenho o círculo azul. Eu quero uma parte desse todo. Então, se eu pego esta área em vermelho, quando eu pego esta área em vermelho, eu peguei 25% de um total, de uma coisa. Eu quero que você entenda o seguinte: a porcentagem de algo, a parte de algo, esse algo é qualquer coisa, é alguma coisa. O que está em azul é a coisa da qual eu quero tirar uma parte em vermelho. Essa parte em vermelho pode ser 1%, 10%, 20%, 25%, 30%, 70%, 80%. Não importa a parte em vermelho que eu quero tirar do todo azul, tá? O que me importa é você entender que o azul pode ser qualquer coisa. Darei um exemplo novamente. Eu posso querer 1% de algo. Eu posso querer 1% de um total que é 100%. Eu posso querer 1% de algo, eu posso querer 10% de algo, eu posso querer 20% de algo, eu posso querer 25% de algo, eu posso querer 30% de algo, eu posso querer 70% de algo, eu posso querer 80% de algo. Não importa o que é esse algo. Então, a primeira noção que você precisa ter na porcentagem é que a porcentagem é a parte de um todo. Farei aqui o todo novamente. O todo é esse círculo azul. Do círculo azul é o todo. Então vamos pensar assim, ó. Eu quero 1% dos melhores cientistas do mundo. Eu quero 10% das marcas de tênis mais vendidas no Brasil. Eu quero 20% dos melhores alunos de matemática da universidade. Eu quero 25% dos alimentos mais consumidos pelos europeus. Eu quero 30% das músicas mais tocadas na internet. Eu quero 70% dos livros mais lidos no ensino médio. Eu quero 80% das questões mais difíceis do vestibular. Não me importa do que eu quero essa parte, mas eu quero que você entenda que o total é sempre 100%. Então eu quero 100% de quê? De algo, de alguma coisa, de um X. Eu quero 100% de algo. E aí a porcentagem, ela é a parte desse 100%. Então, por exemplo, eu quero 10% dos alimentos mais danosos. Então vamos pensar que 10% eu dividiria isso aqui em 10 pedaços. Aí eu quero uma faixazinha assim, ó, por exemplo. Então eu quero essa parte de um total. O que é esse total? Eu não sei. Eu quero aqui, ó. Eu quero 10%. Ah, eu quero 20%. Vamos colocar que isso aqui seja 20%. Um quinto. Eu quero 20% de um total. Eu quero 20%. Mas não importa o que é esse total. Esse total não vai influenciar no cálculo primário. Repito, pode ser 1% de qualquer coisa, 10% de qualquer coisa, 20% de qualquer coisa. Pode ser 25% das frutas mais saudáveis disponíveis no mercado. Pode ser 70% dos alimentos mais caros de um supermercado. Pode ser 80% dos melhores alunos de física de um instituto de ensino. Pode ser 10% das músicas mais escutadas na internet. Não me importa o que é o algo. Agora que você compreendeu isso, eu vou te ensinar a relação. Ó. A relação é muito simples. Quando eu quero 1% de algo,
eu quero 1 sobre 100. Quando eu quero 10% de algo, eu quero 1 sobre 10. Quando eu quero 20% de algo, eu quero 1 sobre 5. Quando eu quero 25% de algo, eu quero 1 sobre 4. Quando eu quero 30% de algo, eu quero 1 sobre 3,33. Quando eu quero 70% de algo, eu quero 1 sobre 1,43. Quando eu quero 80% de algo, eu quero 1 sobre 1,25 e indefinidamente. Qualquer que seja a porcentagem que você queira, vou te ensinar a calcular. Então, a porcentagem ela é sempre a parte. Anote isso aí, antes de eu continuar. Anote isso. Ó. Porcentagem é sempre isso aqui é sempre. Porcentagem é sempre a parte de um todo. Colocarei azul. É a parte de um total. Então, a porcentagem é sempre a parte de um total. Beleza? Então, porcentagem, sempre que eu tiver um todo, não importa do que seja esse todo, a porcentagem ela é uma parte disso. Beleza? Então vamos pensar no seguinte. Então, para encontrar a porcentagem de algo, para encontrar a parte de algo, porcentagem é sempre a parte de um total. Para encontrar 1% de algo, 10% de algo, 20% de algo, 25% de algo, 30% de algo, 70% de algo, 80% de algo, para achar essa parte, eu simplesmente faço uma relação que é 100% na base, sempre, porque é o todo, e aí eu vou dividir 100% pela parte que eu quero. Então veja só, eu quero 1% de uma coisa. 1% de uma coisa é 100 dividido por 1, vai dar 1 sobre 100. Aí eu multiplico, é 1 sobre 100 daquela coisa. 10% de uma coisa é 100 dividido por 10, vai dar 1 sobre 10 dessa coisa. 20% de algo é 100 dividido por 20, vai dar 1 sobre 5, é 1 sobre 5 vezes aquela coisa. 25% de algo é 100 dividido por 25, dá 1 sobre 4, é 1/4 daquela coisa. 30% de algo é 100 divididos por 30%. 100 divididos por 30 é 1 divididos por 3,33 vezes essa coisa que eu quero. 70% de algo é 100 divididos por 70. Dá 1 sobre 1,43 de alguma coisa. 80% de algo é 100 divididos por 80. Então, é basicamente 1 sobre 1,25 de alguma coisa. Eu irei mostrar novamente de um jeito simples. Preste atenção. Preste atenção. Quando eu quero a porcentagem de algo, basicamente eu quero isso aqui, ó. Eu quero 1% sobre 100%. E aí eu farei essa divisão para encontrar a relação de valores. Então eu farei 100 divididos por 1, tá? Quando eu quero 10%, eu quero 10 divididos por 100. E eu farei 100 divididos por 10. Quando eu quero 20%, eu quero 20% sobre 100%. Isso é 100 divididos por 20. Quando eu quero 25%, eu quero 25% sobre 100%. Isso é 100 divididos por 25. Quando eu quero 30%, eu quero 30% sobre 100%. Isso é 100 divididos por 30. Quando eu quero 70%, eu quero 70% sobre 100%. Isso é 100 divididos por 70. Entendem a lógica? Quando eu quero 80%, isso é 80%. Isso é o quê? Isso é 100 divididos por 80. E aí, esse valor que eu encontrar, ele se manterá na fração. Então, veja só. Veja só.
Quando eu divido 100 por 1, eu tenho 1. Eu acho 100 aqui no resultado, vai dar 100. Então é 1 sobre 100. Quando eu divido 100 por 10, eu acho 10, então é 1 sobre 10. Quando eu divido 100 por 20, isso dá 5. 5 vezes 20, 100. Então é 1 sobre 5. Quando eu divido 100 por 25, isso é 4. 4 vezes 25, 100. Então é 1 quarto. Quando eu divido 100 por 30, é 3,33. Isso é 1 sobre 3,33. Quando eu divido 100 por 70, isso dá 1,43. Então é 1 sobre 1,43. Quando eu divido 100 por 80, isso dá 1,25. Quando eu multiplico 1,25 por 80, dá 100. Então é 1 sobre 1,25. E aí eu vou multiplicar essa fração pela coisa que eu quero, tá? Pela coisa que eu quero. Vou fazer com bastante calma. O que eu preciso que você entenda? O que eu preciso que você entenda? Se porcentagem é a parte vermelha de um total, que é alguma coisa, se a porcentagem é a parte vermelha de um total, que será alguma coisa, vamos enxergar assim, ó. Vamos enxergar assim. Quando eu quero ali, por exemplo, 80%, vamos botar aqui, ó. Eu quero 80% de algo. Vamos fazer o total. Então, eu tenho o total. O total de alguma coisa é 100%. Vamos dizer que eu quero 80% dos alunos que só tiram 100 em física, em uma instituição. Então, eu tenho o total, que são todos os alunos, os 100% dos alunos. Não importa se são 1.000 alunos, 500 alunos, 700 alunos, é um total. Eu não estou focado no valor do total, só sei que o total sempre é 100. Porque a porcentagem, ela busca trazer para a ideia de que qualquer coisa, a porcentagem busca trazer a ideia de qualquer coisa, quando está no seu total, é 100. Esse é o conceito básico de porcentagem. Qualquer coisa, quando estiver no seu total, vale 100. Então, ó, 80%. O que é 80% disso? 80% disso é pensar que eu peguei desse total, eu peguei toda essa parte em vermelho. Eu estou explicando como que chega naquela conta, para você não decorar a conta com uma fórmula, porque aí não vai resolver nada. Eu preciso que você entenda o conceito de porcentagem de uma forma filosófica, existencial de fato, tá? Senão você vai só memorizar. Quando eu tenho esses 80%, eu estou dizendo o seguinte, eu quero 80% de um total. Só que esse total eu sei que é 100%. Mas se eu representar isso melhor, eu estou representando assim, ó. Eu quero uma coisa menor de um total que é maior. De um total que é maior. Então, eu quero saber qual é a relação desse para esse. Eu quero saber quantas vezes a bolinha vermelha é maior que a bolinha azul ou quantas vezes a bolinha azul é maior que a bolinha vermelha. A porcentagem, olha como eu fiz o símbolo da porcentagem aqui sem querer, mas não foi sem querer. A porcentagem ela indica a comparação de dois elementos. Quando eu quero 80%, eu quero 80% de um total que é 100%. Isso é uma divisão. Divisão é comparação. Então anote aí, ó. Divisão é comparação de grandezas. Divisão é comparar. Vou botar aqui comparar, porque não caberia comparação. Divisão é comparar grandezas. Beleza? Divisão é comparar grandezas. Como que eu comparo essas grandezas? Tem vários jeitos. O jeito
mais interessante é o seguinte. Eu quero saber quantas vezes o 100 é maior que o 80. Então, olha só, eu quero saber o seguinte. Vou botar aqui, ó. O 100 ele é o 100%, ele é quantas vezes maior que a parte que eu quero, que é o 80%. Beleza? Para que eu saiba quantas vezes o 100 é maior que 80%, eu faço um cálculo que é 100 divididos por 80. Isso vai dar 1,25. Então, quer dizer que o 80, para chegar no 100, ele tem que aumentar uma vez e mais 25. E mais 25. Beleza? Ele tem que aumentar uma vez e mais 25. Então, quando eu pego 1,80 e mais 1/4 desse 80, que é 25%, ó, 25% é 1/4 de algo. 1/4 de 80, 1/4 de 80, 1/4 de 80 me dá 20. Então, quando eu pego o 80 mais o 20, eu chego no 100. Por isso que 80 é 1,25 do 100. O 100 é 1,25 vezes maior do que o 80. Então, essa relação aqui ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar que, quando eu tenho essa relação resolvida, eu tenho 1 para quanto? Para 1,25. Isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo que o 80, para cada um passo que eu dou aqui em cima, eu dou 1,25 passos aqui embaixo. Eu estou dizendo que a minha relação de grandeza, divisão é comparar grandezas, eu estou dizendo que a minha relação de grandezas é que o 100 é 1,25 vezes maior do que o 80. Beleza? Faz sentido isso? Se eu disser que eu quero 80% de algo, digamos que esse algo seja os alunos de física de um curso. Quando eu quero 80% de algo, eu quero o quê? Eu quero 1 sobre 1,25, 1 sobre 1,25 de algo. Esse algo pode ser qualquer coisa. O que é esse algo? Vamos dizer que esse algo seja, vou colocar aqui, os estudantes de física de um curso. Então, algo é os estudantes de física de um curso. Digamos que o curso tenha 700 estudantes. Ou digamos que o curso tenha 1.000 estudantes. Ou digamos que o curso tenha 500 estudantes. Não importa qual que seja o algo, a minha relação vai ser sempre igual. Vou fazer aqui no verso. A minha relação vai ser que 80%, presta atenção, 80% de algo, 80% de algo, 80% de algo, esse algo ele pode ser o quê? Nós dissemos que ele pode ser 700 estudantes do curso de física. Então eu quero 80% dos 700 estudantes do curso de física. Então eu tenho 700 estudantes no curso de física e eu quero 80% disso. Como que eu acho esses 80%? Isso aqui é 80% sobre 100%. 80% sobre 100%. 80% sobre 100%. Essa relação é quantas vezes o 100 é maior do que o 80. Isso aqui você aprendeu que vai dar 1
sobre 1,25. E aí, ó, isso vai ser 1 sobre 1,25 de o valor que eu quero, de 700. Então, basicamente, eu multiplico. Isso aqui vai ficar assim, vai ficar 700 divididos por 1,25. Só isso. Quanto é 700 divididos por 1,25? Quanto é 700 divididos por 1,25? Vamos ver. Então, veja, ó. 700 divididos por 1,25 é 560. Farei de novo. 700 divididos por 1,25. Isso é 560. Então, olha que interessante. Veja que interessante. Quando eu pego os 700, que é o algo, 700 é o algo. Quando eu pego esse algo e divido por 1,25, quando eu pego os 700, que é o algo, e divido por 1,25, eu acho 560. Então, 560 é o quê? É a parte do total. Então, 80% dos 700 alunos de física são 560 alunos. Então, ó, eu tenho aqui um total de alunos, são os 700. E aí, 80% disso, vou pegar mais aqui, ó. Até mais. 80% disso, 80%, essa parte toda que eu marquei aqui do total, que é 100%, isso dá 560 alunos do curso de Física. Vamos dizer que, em vez de serem 700 alunos, eu quero 80% de 1.000 alunos. Então, ó, eu quero mostrar para vocês que não importa o que é esse algo. O algo pode ser qualquer coisa. O que me importa é a relação percentual. Você tem que calcular antes. Então, farei de novo, ó. Farei um esquema bem simples para que você entenda. Quando eu quero 80%, vamos botar aqui, ó, 80% de valores diferentes. Eu quero 80% de 100 escolas. Tá? Eu quero 80% de 50 alunos. Eu quero 80% de 35 empresas. Eu quero 80% de 90 economistas. Eu quero 80% de 1.000 pessoas que fizeram concurso. Não importa o que é a coisa que eu quero. Voltando. O algo que eu quero pode ser qualquer coisa. Essa coisa que eu quero, essas 100 escolas, esses 50 alunos, essas 35 empresas, esses 90 economistas, esses 1.000 pessoas que fizeram concurso, as 100 escolas, os 50 alunos, as 35 empresas, os 90 economistas, as 1.000 pessoas que fizeram concurso, isso é sempre 100%, tá? O azul tá aqui, ó. O azul. Opa.
O azul, tá uma rasura aqui, mas não tem problema não. Vou fazer uma bolinha já aqui, então, pronto. A bolinha azul, ela é sempre 100%. 80% é o quê? É 1 sobre 1,25. Por quê? Porque é 100 divididos por 80. Por quê? Porque 1 sobre 1,25 é 80% sobre 100%. Então, a minha relação aqui é que eu vou querer sempre o quê? A minha relação é que eu terei sempre 1 sobre 1,25 desses valores, ó. 1 sobre 1,25 de 100, 1 sobre 1,25 de 50, 1 sobre 1,25 de 35, 1 sobre 1,25 de 90, 1 sobre 1,25 de 1000. Entendem? Esse 1,25 ele vai incidir sobre esses valores. Esses valores aqui, eles são irrelevantes no sentido de que você precisa achar a porcentagem. Você precisa achar a relação do 80 com 100. Você precisa encontrar a relação... Perdão, você precisa achar a relação do 1%, que é do 1 com 100. Você precisa encontrar a relação do 10%, que é do 10 com 100. Você precisa encontrar a relação do 20%, que é do 20 com 100. Você precisa encontrar a relação do 25%, que é do 25% com 100. Você precisa encontrar a relação do 30%, que é a relação do 30 com 100. Você precisa encontrar as relações da porcentagem consigo mesma. O que vem depois, o algo que vai incidir a porcentagem, é relevante. Então, ó, tudo isso aqui eu vou multiplicar. Eu farei 1 sobre 1,25 de 100%. Vamos fazer aqui para encerrar esta aula. Deixa eu pegar aqui mais um papel. Ó. Então, farei aqui no verso para economizar. Esta folha é cara. Então, vamos lá. Eu quero... Vou armar de novo. Eu quero 80% do quê? De 100, de 50, de quanto? 35, de 90 e de 1000. Eu quero estas relações aqui. Como que eu encontro essas relações? Vou fazer lá. Eu faço 100 divididos por 80. Isso dá 1,25. Isso fica 1 sobre 1,25, que multiplica vezes, vamos lá, vezes 100. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 100 divididos por 1,25. Isso é igual a... Quanto que dá isso? Muito fácil, né? 100 divididos por 1,25. Vai dar 80. Então aqui eu tenho 80. Claro, né? 80% de 100 é 80. Mas agora eu estou te mostrando por quê. Vamos lá. Eu tenho o outro, ó, 50. Vamos armar outra. Então, 1,25 de 1,25 de 50. Quanto que é 80% de 50? Vai ficar como? Vai ficar 50 sobre 1,25. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 50 divididos por 1,25. Isso aqui é igual a 40. Show? 40. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Eu tenho 1,25 de 35. Era 35 o quê? 35 empresas. Então eu tenho as 35 empresas mais lucrativas do ramo agrícola. Eu quero 80% delas. Quantas eu tenho que pegar? 1,25 multiplicados por isso, não é isso? Então vai ser lá, 35
sei lá, 35 divididos por 1,25. Eu estou multiplicando uma fração. Quanto que dá isso? 35 divididos por 1,25. Dá 28. Então eu tenho lá 28. Eu tenho aqui mais uma, ó. 1,125 de 90. Isso é igual a 90 sobre 1,25. Isso é igual a 90 divididos por 1,25. Então, isso é igual a 72. 72. Então, a gente descobriu que 80% de 100 é 80, 80% de 50 é 1,25, 80% de 35 é 28, 80% de 90 é 72, 80% de 1000 é 800, né? Não precisa fazer, porque você já entendeu a lógica. Então, essa é a lógica inicial, beleza? Grande abraço.